Amém? Jonas capítulo 1, verso de número 1 nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre? A sorte caiu sobre? Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra. Queremos, Senhor, continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Nós vamos ver hoje que se tem uma coisa que nós não podemos evitar, são as tempestades. Se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Pode faltar qualquer coisa, não é verdade? Mas tempestade não falta, luta não falta, não tem miséria na hora da luta. Mal o tempo, né? Clareou, você já olha, já vem as nuvens negras, trazendo outra tempestade. Todos os dias nós vivemos as nossas tempestades, não é? Enfrentamos. Então isso nós não podemos evitar. Se nós não podemos evitar, nós precisamos tirar o melhor proveito dessas situações. Um fazendeiro foi à cidade e deram de presente para ele 3 cachorros. Ele amarrou os 3 cachorros na carroça. O primeiro cachorro falou: não vou, não estou a fim de ir, eu não vou. Mas, por mais tração que ele tivesse nas 4 patas, o cavalo era mais forte do que ele. E o cavalo estava a fim de ir. E ele falou: não vou. Ele tentou tracionar as patinhas, mas o cavalo puxava e lá ia ele, coitadinho, sendo arrastado. O segundo cachorro, mais espertinho, falou: quer saber de uma coisa? Eu que não vou concorrer com o cavalo. É melhor eu ir andando sem esboçar resistência. O terceiro cachorro, que era brilhante, falou: quer saber de uma coisa, querido? Eu vou pular em cima dessa carroça, que eu não quero me cansar. Amém? Então, diante das adversidades, a visão é sua, a ótica é sua. Você precisa aprender com as tempestades, transformar impacto em impulso e vencer as suas adversidades. Amém? E nós vamos olhar esta situação. Talvez quando eu li, você deve ter pensado que eu vou falar sobre Jonas. Mas eu não quero falar dele. Eu quero falar do capitão do navio. Eu quero falar do homem que era responsável por conduzir aquela embarcação em segurança de Jope até Tarsis. Eu não sei quantas viagens aquele homem havia feito com sucesso. Eu não sei qual era o nível de experiência daquele homem. Eu não sei se a embarcação era dele. Eu não sei nem o nome dele. Mas nós vamos tomá-lo por exemplo hoje, porque Deus tinha algo a falar com aquele homem e tem algo para falar conosco nesta noite. Amém? Muito bem, está ele preparando. Era um navio cargueiro, ele está colocando a carga. Também carregava passageiros, sua tripulação. Aquele homem está preparando toda a estrutura para zarpar. Mais uma viagem de sucesso. Estava ele montando toda a estrutura, quando não muito longe dali, um homem resolve desobedecer a Deus. O capitão do navio não tinha nada a ver com isso. Ele não era o desobediente, nem conhecia o desobediente. Não tinha vínculo nenhum. Mas o desobediente pegou, desceu até Jope, pagou uma passagem e entrou no barquinho do capitão, foi lá para o porão e foi dormir. O capitão então coloca seu navio no mar e vai zarpar. Tudo está nas mãos dele. Ele é o responsável de toda aquela situação, toda a carga é responsabilidade dele, toda a sua tripulação é de responsabilidade dele, todos os passageiros, tudo é de responsabilidade daquele capitão. E ele está ali conduzindo o seu naviozinho.
Quando de repente, querido, quem é que vem? Ela, a tempestade. Lá vem ela, vem devagarzinho, começa, sopra daqui, sopra dali, sopra de lá, sopra de cá. Eu não sei se você já pegou uma tempestade no mar, querido, para você saber o que é. Mar não tem cabelo. Numa linguagem carioca e jovial, a chapa fica quente, querido. A última vez que eu fui pescar, deu uma tempestade, eu estava num barquinho pequeno, mas tinha um abençoado que estava com um temor maior que o meu, apanhou o colete dele, o meu e a tampa do isopor. Aquele camarada ia afundar de tanta coisa que ele tinha para flutuar. É ou não é? E observe direitinho, ele está ali. E o vento então começa a se levantar, sopra de lá, sopra de cá, e o capitão, que era responsável, ninguém tinha mais interesse de resguardar aquela embarcação. Pois aquilo era o ganha-pão, se não era dele, pelo menos era o trabalho dele que estava em jogo. E cá convenhamos, ele era o capitão de um navio e não de um submarino. Só que lá fundo o emprego dele foi embora. É ou não? Se tinha alguém que não queria que aquela embarcação afundasse, esse alguém era o capitão. Ele então começa a criar uma estrutura, só que aquela tempestade queria falar alguma coisa com ele. Ele vai entender mais à frente. E nós também precisamos entender. Porque às vezes tem tempestade que vem na nossa vida, que ela vem para nos mostrar algumas coisas. É ou não é? E ele está ali, quando ele viu que o negócio não vai dar, o vento o texto diz que a tempestade era tão forte que o navio já estava a ponto de se quebrar no meio. A primeira providência que ele toma é tentar tornar a embarcação mais leve. Manda jogar toda a carga fora. Abre mão de tudo. Joga tudo que faz peso. E jogou tudo. O que adiantou? Nada. O negócio continua feio. Ele então vai para uma linha democrática de clamor. Cada um clama ao seu Deus. Porque é assim, querido, quando nós estamos numa dificuldade, a dificuldade maior é a nossa. Eu já falei isso para vocês aqui, não é verdade? Quando você está sofrendo, o pastor fala, ora pelo irmão aí do lado. Aí você fala, Senhor, abençoa ele não, peraí, eu primeiro. Ele depois de mim, está entendendo? Eu estou falando ele, mas sou eu primeiro eu. Porque quando nós estamos sofrendo, parece que o maior sofredor somos. É aquele exemplo que é meio grosseiro, mas que eu dou da escova de dente conversando com o papel higiênico. A escova de dente falou papel higiênico. Às vezes eu penso que o meu emprego é o pior do mundo. E o papel higiênico falou para ela, eu sei que pensa, minha filha, eu sei que pensa, porque eu estou mais perdido que você. Então, numa escala de valores, tem sempre alguém que sofre mais que você. Ok? Não se vitimize, não, que aprenda a transformar impacto em impulso, amém? Deus é contigo. E ele está ali tentando resolver, não adiantou nada, ele já começa a achar que a situação é algo espiritual e manda cada um clamar ao seu Deus. O que é que adiantou? Nada, o barco continua. Ele então, coitado, está querendo achar o motivo. Aquela tempestade está querendo mostrar alguma coisa para ele e ele tenta resolver. Só que o que iria levar aquela embarcação a pique não estava na superfície, estava no porão. E eu quero dar um alerta aqui desde já para todos nós. Que tipo de pessoas você tem permitido entrar na sua embarcação? Que tipo de pessoa tem pago ingressos para entrar na tua vida? Que tipo de amigos, que tipo de namorados, que tipo de relacionamento, que tipo de pessoa você tem permitido entrar no seu ministério? Avalie a pessoa. Pois alguém que possa entrar na sua vida, mesmo legalmente, porque ele pagou, não vende ingresso da tua vida para qualquer um não, meu querido. Seja seletivo na hora de escolher as pessoas, para que você tenha prazer de exaltar o nome do Senhor. Aquela tempestade vinha dizer para aquele homem, tem algo indevido dentro do teu navio, querido. Tem algo que não deveria estar aí. E se você não jogar fora, vai a pique, vai afundar. Essa era a mensagem que aquela tempestade trazia. E ele está tentando achar, tentando achar. Até que ele vai lá no porão. Chegou no porão, quem está deitadinho lá, tranquilo da vida? Jonas. O texto diz que ele dormia um sono profundo. Se o navio afunda, ele não ia nem ver a morte. Que tem os irmãos dormindo, quando Jesus voltar, ele acordou. Onde eu estou? No inferno. Ah, mas acabou já. Mas eu nem acreditava. E o diabo vai falar, é aqui mesmo, querido, aqui que é lugar de incrédulo. Você está no lugar certo, não tem problema nenhum não, é tudo de acordo.
Ele está dormindo quietinho, porque às vezes o que vai nos levar para o fundo, querido, fica quietinho dentro do nosso coração. Fica lá no profundo, escondidinho, algo que parece insignificante, algo que você não nota, é aquilo que pode levar a sua embarcação para o fundo. Quando aquele homem desce o porão, ele viu Jonas dormindo. Foi lá e falou: meu irmão, acorda aí, rapaz, você é doido, a gente está numa tribulação danada, você é dormindo. A primeira coisa que ele faz, tira Jonas do porão e leva para o convés. Amém? Tira do escondido e traz, né, à tona, traz às claras. Botou Jonas lá em cima, junto com todo mundo. E agora, eles lançaram sorte, não dá para eu explicar como é que isso funcionava, mas era um sistemazinho que eles tinham. E ele está querendo descobrir. Note que tudo isso está sendo feito pelo capitão do navio, que está querendo achar onde está o problema. E aí, quando ele lançou sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Não foi sorte, querido, foi Deus dedurando. Deus falou: é ele aí mesmo. É esse aí, querido, que está no teu barquinho. É essa amiguinha sua aí. É esse pensamento seu aí que vai te levar para o fundo, querido. Essa mania torta que você tem aí. É essa coisinha, aparentemente, essa linguinha felina dentro da boca que você tem. É essa coisinha minúscula que está quietinha aí dentro que vai te levar para o fundo. Deus está mostrando, sabe por quê? Quem procura, acha. Se você quiser saber, Deus não te deixa enganado, querido. Às vezes tem tempestade que só vem na tua vida para apontar o erro. Não são todas elas, eu já vou mostrar outras à frente. Mas tem umas que são nítidas. Deus está querendo falar com você. Joga esse Jonas fora, gente, joga ele fora. Pega esses Joninhas aí, joga no mar, ele que se lasque, deixa ele para trás. É ou não é? E aí a sorte caiu sobre Jonas. E o capitão falou: quem você é? Ele falou: eu sou hebreu, presta atenção, sou hebreu. Eu estava lá, Deus falou: vai para Nínive. Eu não estava afim, comprei uma passagem e entrei no seu navio. O capitão deve ter falado: querido, tanto navio para tu entrar. Justamente o meu irmão. Tanto navio para você entrar, vai entrar justamente no meu. Olhe bem a situação. Tem gente às vezes que fala: por que eu? Por que eu, irmão? Por que eu? Justamente eu. Às vezes eu já falei isso. Eu moro lá em Xerém, a turma aqui conhece a minha história. Um lugar minúsculo. A menina que eu namorava me botou um chifre. Ria do chifre dos outros, ria mole. E aí, querido, eu pensava: por que eu? Justamente eu levar um bonezinho de vaca, justamente eu. Porque tanta gente, olha só, olha eu desejando que acontecesse com outro. Tanta gente para acontecer, gente. Porque eu, coitadinho de mim. Sabe o que aconteceu com a mulher que me botou chifre? Casei com ela e a mãe dos meus 2 filhos. A mulher da minha vida. Se eu tivesse perdido aquela mulher, teria perdido o ouro. E hoje, quando eu passo, aqueles que riam do meu chifre, hoje diz: vai ali um homem de Deus, cheio do poder de Deus, aleluia. Mas eu tive que aprender com o impacto. Então nós precisamos, não se vitimize não, querido. Ele olhou e falou: Jonas, querido, vai para fora do meu barquinho. Só que tem coisa ruim da gente jogar fora, irmão. Tem coisa que você sabe que vai te levar para o fundo. Mas você fica com pena de jogar. Vou jogar. Não, gosto tanto. Isso era da vovó. Vovó passou para mamãe, mamãe me deu. Fica com esse Jonas aí dentro, para você ver para onde ele vai te levar, querido. Leva um balão de oxigênio, para você respirar lá na profundeza. Localizou, para a gente encerrar essa primeira aqui. Pegaram os Jonas, eu não sei se foi no 1, 2, 3 ou se foi no 1. Jogaram os Jonas fora. Vamos jogar, gente, vamos jogar, Jonas. A tempestade está lá, a tempestade está assolando. E o engraçado é que Jonas falou: gente, o problema dessa tempestade, o causador sou eu. Meu Deus, se era ele, por que ele não pulou? Falou: gente, o problema sou eu, dá licença, foi um prazer em conhecer vocês.
Eu estou pulando agora nesse mar bravio. Primeira coisa, ele não pulou porque era suicídio. E segundo, ele não pulou porque o problema não pula fora sozinho não, querido. O problema você tem que mandar ele ir. Sai da minha vida, seu infeliz. Eu vou jogar você fora, você que afunde, você que vai para outro canto, você que Jesus trabalhe no seu coração, mas no meu barquinho você não vai ficar. É a minha vida, querido, é a minha embarcação, é a sua embarcação. Não permita que ninguém pague ingresso para entrar na tua vida. Seja seletivo, examine, né, aquele que vai entrar na tua vida, na tua embarcação. Amém? Quando jogaram Jonas fora, imediatamente a tempestade cessou. E o capitão deve ter pensado, é isso aí, querido, antes ele do que eu, querido. Às vezes nós precisamos fazer força, porque jogar o Jonas, saiba de uma coisa, ele é sempre algo gostoso. E se o Jonas fosse uma injeção antitetânica, você jogaria com o maior prazer. Mas o Jonas é falar mal dos outros. E falar mal dos outros é bom. O Jonas é olhar para onde não deve. O Jonas é namorar e passar a mão onde não deve. É, querido. O Jonas é coisinha desse tipo. O Jonas é perdoar, e perdoar tira as pessoas de uma zona de conforto para ir para uma zona de conflito. Então as pessoas que preferem ficar com o Jonas, para encerrar essa primeira parte aqui, eu já até dei esse exemplo, mas eu moro lá em Xerém, lá tem mico, e a gente para pegar mico botava uns coquinhos dentro de uma garrafinha, amarrava a garrafa numa árvore, e o mico vem, enfia a mão no gargalo e pega o coquinho, e a mão dele fechada não passa no gargalo. Simples. Ele enfia a mão, pega um coquinho. Pega o coquinho. E a mão dele fechada não passa. Era só ele abrir mão do coquinho e ir para fora. Você pensa que ele solta o coquinho? Solta não, querido. Tem uns irmãos que tem os coquinhos. O pastor prega e fala, solta esse coco. E ele fala, não. Esse coquinho é meu, esse coquinho. Solta, querido. Soltar o coco é jogar Jonas fora. Jogue que a sua tempestade vai passar. Jogue porque Deus está falando ao teu coração, amém? Glória a Deus. Só que nem toda tempestade vem falar. Tem tempestade que vem ensinar outra coisa. E abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Vamos ver o que essa segunda tempestade vem ensinar, amém? Tem que ser rapidinho. Marcos 4, 35, amém? Não diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando disse ao vento, cala-te, disse o mar, aquieta-te, o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse, por que sois tão tímidos ainda, não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Versículo 1 do capítulo 5, e chegaram a outra banda na província dos Gadarenos ou do Gezereno, não sei como é que está a sua tradução. Amém? Vamos dar uma olhadinha nessa tempestade aqui agora. O texto diz, e sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra. Quem foi que disse? Quem foi que botou os discípulos naquela embarcação? Então, às vezes, Jesus nos leva para uma tempestade. Ele mesmo nos leva, que é para ensinar. Botou todos os discípulos no barquinho e foi descansar. O barco não era motor, querido. Jesus botou todo mundo para navegar e foi dormir. Estava cansado. Nós tínhamos naquele barquinho 4 pescadores profissionais. No meio da travessia, quem é que vem? Ela, a tempestade. Começa daqui, começa dali, sopra de lá, sopra de cá. O discípulo deve ter pensado, esse negócio não vai dar certo não, meu irmão. 4 pescadores profissionais naquela embarcação, homens habilitados. E o negócio começa a ficar feio, bate daqui, bate dali. Eu imagino eles tentando resolver, eu naquela situação toda, aquela tribulação.
Só que mesmo com toda a experiência que eles tinham, eles não conseguem resolver. Sabe por quê, querido? Porque tem tempestade que só vem na nossa vida para nos mostrar que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus. Às vezes a gente precisa enfrentar uma tempestade para saber que nós não somos autossuficientes. Jesus disse: sem mim nada podeis. Isso aí. Até porque, se nós temos vida, temos porque Ele nos deu. Até quem não aceitou Jesus pensa: eu posso fazer sem Jesus. Não pode não, querido. Se o poder dele sair de você, você morreu, já era. Então tem dificuldade que só vem na nossa vida para mostrar que nós não somos autossuficientes. Jesus ficou em pé no barco e falou para o vento: cala a boca agora. O vento ficou quietinho. Ele falou para o mar: querido, fica quieto, eu não quero nem marola. Agora é piscina. Os discípulos, imagine os discípulos olhando aquela situação. Jesus falou para o vento: cala a boca e fica quieto. E aí o vento se acalmou. Os discípulos olharam um para o outro e falaram: gente, quem é esse indivíduo? Que até o vento e o mar. Tem tempestade que só vem na nossa vida, sabe para quê? Para mostrar quem é o nosso Deus. Às vezes, olha só, às vezes nós estamos numa adversidade e ela tem um objetivo: mostrar para você o tamanho do teu Deus. Nós precisamos entender que as tempestades, ela já traz consigo a nossa vitória. É só esperar ela passar, que a vitória vem logo depois dela. Amém? A vitória é nossa pelo poder do nome de Deus. O difícil é exaltar o Senhor no momento da adversidade. Cantar é mole. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas se não me der a oportunidade, não vem mais aqui não. Abro mão dos meus sonhos. Abre mão, vou tirar seu namorado. Não, não mexe com ele não. Aí não, é na verdade. Cantar é fácil, difícil é viver. Exaltar na adversidade ou não. E preste atenção para me ilustrar isso aqui. Uma das outras vezes que eu vim para cá, meu carro quebrou aqui com a tribulação danada. Uma tempestade tremenda. Aqui mesmo na direção, o carrinho bateu o motor. Que tribulação, irmão. Eu estava indo pregar. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Não conhecia, ia para outro lugar, ia para Paraibuna. E me acontece esse negócio ali. Eu fiquei chateado. Mas tive que deixar meu carro por aqui, fui embora para o Rio. Na semana seguinte eu voltei, que eu ia pregar aqui, né? Na Wesleyana aqui da Taubaté. Domingo de manhã, domingo à noite e segunda à noite. E eu estou lá onde eu moro, lá em Xerém, como o Jair falou. 9h15 da noite para pegar um ônibus para vir para cá, que meu carro tinha ficado aqui, uma tribulação. Pensa numa tempestade. É o que eu estava vivendo. E no dia que eu vou sair, no sábado, estava chovendo. Eu embaixo de uma marquise pequena, o pingo caía lá, molhava minhas canelas cá. Aquela tribulação, meu Deus, molhando a minha malinha. Falei: Jesus, o que é isso? Isso é uma tempestade muito grande, meu Deus. Aí quando eu estou lá no ponto, eu ia para lá, passou um rapaz numa van para cá. Ele parou onde eu estava e falou: irmão, vai para onde? Eu falei: eu vou para a rodoviária. Ele falou: não tem van mais não. Vê se essa é notícia para o cara me dar rindo. A minha vontade, pastor, era esganar aquele cara. Eu tive que ir no Salmo 23 e falar: Senhor, unge a minha cabeça com óleo até o meu cálice transbordar. Senão eu cometo um homicídio aqui agora. Às vezes, se nós não notarmos, se nós não tivermos cheio do poder de Deus, a gente vira chefe de grupo de extermínio. Porque tem uns irmãos, até na igreja, tem uns irmãos que se o pastor pudesse, ele oraria assim: Senhor, promove ele a anjo. Promove, dá umas asas para ele, leva esse infeliz logo e me deixa aqui, leva para a congregação do justo. E o camarada me dá uma notícia daquela, aquilo ecoou trovões na minha alma. E a segunda frase dele vai ser pior que a primeira. Aí ele olhou e falou assim: olha, e talvez tenha um ônibus 15 para as 11, talvez. Aquela hora, querido, uma onda bateu na popa do meu barquinho, entendeu? Que me fez girar. Ele foi embora e eu fiquei pensando: eu moro no fim do mundo.
Isso aqui, Xerém, isso aqui Deus não passou por aqui, porque não tem uma condução, 9h15 da noite, 9h20, isso não é lugar para se morar. Aí a tempestade vai aumentando, o vento vai soprando, aí a gente vai ficando mais nervoso, e eu fui ficando mais atribulado, e aí eu falei, eu vou embora, eu vou ligar para o pastor, e vou falar, pastor, eu não posso pregar aí amanhã de manhã, porque eu moro no além, entendeu? A minha vontade era essa. Era a minha tempestade interior, porque a tempestade que eu estou falando que nós vivemos não é, né, tempestade medida pelo serviço de meteorologia, não. É as adversidades que você passa no dia a dia. É com ela que você precisa aprender e exaltar o nome do Senhor nas adversidades. E Deus ia me dar uma lição. Eu estava com vontade de ir embora. Cada minuto que passava, querido, eram as canelinhas mais encharcadas. De repente eu senti Deus tocar no meu coração e falar, fica aí. Falei, ficar aqui. Quanto mais tarde, menos pessoas passam, meu Deus. Esse negócio não vai dar certo. Mas eu senti Deus falar, fica, eu fiquei, igual uma múmia. Parando, olhando aqueles pingos. Não dava nem para driblar o pingo. Não passava ninguém. Uns 40 minutos depois, passou um rapaz com a família. Entrou umas 4 casas depois onde eu estava, e eu estou lá, na minha tempestade. Uns 20 minutos, meia hora depois que ele tinha entrado, vem ele, abriu o portão e vem na minha direção, só de pijama. Aí eu que já estava numa crise, pensei comigo, quer ver que esse negócio vai piorar? Vai pedir para eu expulsar um demônio, quer ver como é que esse negócio vai piorar, meu Deus. Eu estou pensando que essa tempestade está no final. Porque quando nós estamos nas adversidades, a gente parece que um imã, tudo, né? Tudo que é troço ruim atrás. Aí ele chega perto de mim com a cara de sono e falou, irmão, você vai para onde? Falei, eu vou para a rodoviária. Ele falou, rapaz, eu já estava indo dormir. Deus tocou no coração da minha esposa, que era para eu vir aqui, pegar você e levar você onde você for. Eu falei, querido, então vai lá e troca de roupa, que eu já estou atrasado. E aquela tempestade veio só para me mostrar que Deus estava no controle. Nós precisamos aguardar o final, porque no final Deus tem vitória para mim e para você, amém? Tem tempestade que só vem para mostrar para você o tamanho do teu Deus, amém? Vamos dar uma olhadinha em outra tempestade, rapidinho aqui. Mateus agora, capítulo 14, a partir do 22. Essa não tinha chuva, era só ondas altas e vento contrário. Vamos devagarzinho aqui agora para o pessoal acompanhar. Amém? Tem que ser rápido. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com... Rapidinho aqui. Essa tempestade, ou essa adversidade é pior que a outra. Porque na outra Jesus falou, passemos. Nessa Jesus falou, vão vocês que eu vou depois. Já deixou o discípulo sozinho. É ou não é? E pior, o discípulo deve ter pensado, como é que ele vai depois se nós vamos no barco? Não tinha uma lanchinha, um jet ski, não tinha nada na época ainda, entendeu? O discípulo deve ter falado, esse negócio não vai dar certo, gente. Estamos cansados de pegar tempestade no mar. Mas foram e Jesus ficou em terra. Jesus manda os seus discípulos irem. Olha, velho, agora o teste é mais rigoroso. E ele fica em terra, em segurança, em solo firme, e manda o seu discípulo para uma situação instável. Jesus despediu as multidões. Por volta das 6 horas da tarde, da primeira vigília, vai ele para o monte que estava a fim de orar sozinho. Né? Nisso, os discípulos estão lá no mar, açoitados pelas ondas, e o vento era... Cuidado, querido, o vento sempre sopra para onde nós não estamos querendo ir.
É sempre contrário. E os discípulos estão lá. E Jesus vai encontrar com seus discípulos que horas? Na quarta. Isso é a partir das 3h da manhã. O discípulo passou a noite toda naquela tribulação. Isso é que é uma lição grande. O que Jesus está querendo ensinar para eles? Aquela tribulação, vento contrário, de repente, quem é que vem? Jesus, dando um rolezinho em cima d'água. Vem ele, dando, não sei como é que pode. Vem andando tranquilão. O vento contrário, soprando as ondas altas, e ele vem dando um rolé. Tranquilão. Fazendo uma caminhada. O discípulo estava tão atemorizado, mas tão atemorizado, que quando eles viram Jesus, ele falou: gente, é um fantasma. Se não bastasse esse vento contrário, agora uma assombração para perturbar a gente. Olha bem. E aí Jesus falou: calma, gente, sem crise, sou eu. Cheguei. Pedro, sempre ele. Pedro falou: aí, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí então, dar uma voltinha sobre a água. Jesus falou: vem, Pedrinho, pode vir. E Pedro então começou a andar sobre as águas também. Os discípulos olhando, Pedro andando, Jesus aguardando. E essa tempestade queria ensinar uma coisa: Jesus andou sobre as águas e permitiu que Pedro andasse também. Porque tem tempestade que só vem na tua vida para mostrar que você tem poder. Nós precisamos aprender que nós temos poder em Cristo Jesus. Eu estava lá em casa para ilustrar isso aqui, sentado na sala, quando minha esposa aproximou-se e falou: filho, eu tenho uma notícia e não é boa não. Eu falei: é, filho? Fala logo. O gás acabou. Irmãos, o gás só acaba à noite, na metade da comida, no dia que você tem mais fome e no dia que você não tem dinheiro. Senão não é tempestade, é garoa. Quando aquela mulher me deu aquela notícia, aquilo ecoou na minha alma. O meu estômago estava tocando a quinta de Beethoven. Eu estava igual um faqui, ele estava nas costas, eu estava azul de fome. E ela olhou para mim e disse: filho, acabou o gás. Aquilo foi uma punhalada, aquilo foi... Naquele momento eu vivi uma tempestade muito grande. E coitada, a mulher não sabia de nada. Olhou para mim e falou: filho, faz o seguinte, liga, porque agora tem uns motoqueiros que entregam o gás rapidinho. Você dá mais um trocadinho, ele até instala. E eu pensando comigo, falei: Jesus, essa mulher não sabe o que fala. Eu não tenho dinheiro, falas como uma louca. E ela falou: filho, liga e manda trazer o gás. Eu falei: filha, ligar é mole, difícil é pagar. Ela falou: então, filho, como é que nós vamos fazer? Eu falei: deixa comigo. Fui lá na cozinha, querido. Virei o botijão de gás. Botei a mão nele. E orei ao Senhor. E falei: botijãozinho. Você vai cuspir um foguinho. E ele durou mais 15 dias. Até eu receber o pagamento. Sabe por quê? Porque aquela tempestade só veio para me mostrar que eu tinha poder em Cristo Jesus, querido. Aquele botijão estava cheio do fogo do Espírito. Só pode. Que o gás já tinha ido embora. Então tem tempestade que só vem para mostrar. Pare de reclamar, querido. Exalte ao Senhor no momento da sua adversidade. Amém? Deixa eu mostrar a última e pior. Se é que você pode piorar. Atos dos Apóstolos, e a gente termina aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Essa é a pior das tempestades. Inclusive o resultado final é totalmente oposto ao que já vemos nas anteriores. E você precisa estar preparado para isso aqui, para exaltar o Senhor. Amém? Capítulo 27, verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando no navio Adramintino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Verso 4. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem os ventos contrários, ou contrários os ventos. Esta situação, Paulo era prisioneiro, vai embarcar no navio como prisioneiro, e desde o momento do início da viagem, já é uma viagem difícil, muito difícil. Quero te mostrar isso aqui. Ainda no capítulo 27, verso de número 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha que a intensidade era tão grande que eles não tinham como mais esboçar resistência. Retiraram a âncora e deixaram, foram à deriva, né? Uma das situações mais perigosas para uma embarcação, mas eles não tinham como controlar. Veja bem, verso de número 27. Quando chegou a 14ª noite, olha o tempo que durou essa dificuldade, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Parece que eles estão em segurança, se aproximando da terra, mas tem um problema. Eles se aproximavam da terra desgovernados. A proximidade, na realidade, colocava aquela embarcação numa rota de colisão e não trazia segurança. E nas demais tempestades que vimos, quando jogaram Jonas fora, a tempestade cessou. Quando Jesus repreendeu o vento e o mar, imediatamente a tempestade passou. Nessa última que nós vimos agora, quando Jesus coloca o pé na embarcação, passa. Todas as 3 embarcações que vimos até aqui se manteve intacta. Porém, esta não. Esta embarcação vai afundar. Para esta embarcação não tem jeito. Ela vai colidir com as rochas e vai perecer. Esta embarcaçãozinha aqui, querido, vai se perder. Para ela não tem futuro. Às vezes nós vamos enfrentar a tempestade que pode afundar a nossa embarcação. Há 2 anos e meio atrás eu enfrentei uma tempestade que afundou o meu barquinho. Levou meu irmão num câncer no esôfago. Eu orei muito para o meu irmão, pedi muito ao Senhor, mas não teve jeito, afundou. Meu irmão não queria que ele fosse, mas aprove a Deus. Saiba de uma coisa, tem tempestade que vai afundar a tua embarcação, tem tempestade que vai tirar o teu emprego, tem tempestade que vai roubar a sua saúde, tem tempestade que vai roubar a sua paz. Tem tempestade, às vezes, que vai levar um filho seu para as drogas. Tem tempestade extremamente verdadeira, tufões. Só que eu quero te mostrar uma coisinha para eu encerrar. O verso de número 44 deste capítulo nos diz assim: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros nos destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em... Quantas pessoas pereceram neste naufrágio? Nenhuma. Alguém morreu aqui? Eu quero te dizer uma coisa, querido. Por maior que seja a tua tempestade, Deus proveu para você e para mim uma tábua de salvação. E o nome desta tábua é Jesus de Nazaré. A tempestade pode afundar teu navio, querido, mas ela não vai levar você para o fundo. A tempestade pode levar alguma coisa que você amava, algo que prendia você,
Mas saiba de uma coisa, ela não vai levar você para o fundo. Por mais adversidade que você enfrente, por maior que seja o tamanho das ondas, por mais forte que seja a intensidade do vento, Jesus vai estar ali e basta você segurar nele, que ele vai te levar em segurança para a terra firme. Amém? Aprenda com as suas adversidades. Não reclame, aguarde Deus agir. Quando o barquinho afundar, pode olhar que tem uma tábua para você se segurar. Amém? Feche seus olhinhos aí agora, por favor, em nome de Jesus. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Tem uns irmãos que não fecham, eu acho que é desconfiança. Fecha. Eu quero só fazer um apelo rapidinho. Sei que a hora está avançada, mas se tem alguém aqui hoje, só se tiver, eu não prego para emocionar ninguém. Também não vou ficar falando muito, é só se Deus tocou no teu coração. Se você está enfrentando uma grande tempestade, mas é grande, não é ventinho não. E você gostaria hoje de receber um suporte de Deus para aguardar até o final, para entender o que Deus está querendo te ensinar, porque essa tempestade ela vem para te fazer amadurecer, para te ensinar algo. Só quem está enfrentando tempestades violentíssimas. Se tiver alguém assim, eu quero que você venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Mas tem que ser agora, em nome de Jesus. Eu não vou falar outra vez. Amém? Tem que vir porque Deus mandou vir. O Senhor diz: se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vem aqui. Isso não deve, né? Vai parar pelo corredor. A igreja de pé, por favor. Bote a mão no teu coração. Visualize agora a tua tempestade. Talvez ela venha para indicar a você que você tem que jogar algo fora. Talvez ela venha para indicar a você que você serve um Deus poderoso, que até as forças da natureza são obrigadas a obedecê-lo. Talvez você está enfrentando uma adversidade que é para você tomar uma postura e aprender a utilizar o poder que Deus tem entregue nas tuas mãos. Mas talvez hoje você esteja emocionalmente abatido, porque a tempestade que você enfrenta levou um ente querido seu, destruiu o seu matrimônio. Talvez ela tenha afundado você em dívidas, ou o seu navio. Mas essa tempestade veio para mostrar que flutuando do teu lado, bem mais próximo do que você pensa, tem alguém querendo te salvar.